Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando a questão 172 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec está questionando aos espíritos como que se dá na reencarnação habitação nos mundos, porque a gente já viu que é necessária a reencarnação num corpo material e essa reencarnação acontece nos planetas, né? Bom, aí o Kardec está perguntando, poxa, mas a gente não enxerga, não vê a vida nos outros planetas, né? Então como que isso acontece? E além da Terra, que a gente tem a presença da vida, existe reencarnação em outros planetas, em outros mundos, né? E aí então ele vai perguntar na questão 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Em outras palavras, as nossas reencarnações, elas são todas aqui no planeta Terra? Isso que o Kardec está perguntando, porque ele já viu que o espírito ele sai da ignorância, ou seja, ele sai da ignorância no sentido de falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de vivência de vida, ou seja, aquele espírito que ainda ele não tem experiência de vida, então ele não tem condições ainda de tomar decisões, de traçar o próprio destino, então o espírito tem que estar na ignorância, ou seja, é uma criancinha ainda, vamos, espiritualmente falando, né? E esse espírito ele vai crescer, vai evoluir, até se tornar um sábio, na mais perfeita concepção dessa palavra, uma pessoa, um espírito que tem conhecimento, tem evolução moral, tem assim, uma grande condição como ser. Então ele sai da completa ignorância para a extrema capacidade do ser, né? Bom, e Kardec, isso se dá através de sucessivas encarnações até um certo estágio. E Kardec está questionando então, essas reencarnações elas são todas na Terra? Então os espíritos vão responder, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Em outras palavras, fazendo um comparativo, que os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, imagine um mundo da educação. A criança, ela quando inicia a sua educação, ela vai às vezes para um berçário, para um maternal, e passa ali os seus primeiros anos de vida ali. Mais adiante, ela já vai para uma escola que tem o ensino fundamental, né? Em seguida, ela vai para o ensino médio. Depois, para uma faculdade. Depois, até talvez, para um centro de excelência, vamos dizer assim. As escolas que têm a faculdade, ela não é a mesma do ensino básico, não é a mesma que um berçário, por exemplo. São diferentes escolas que a pessoa vai frequentando, vai passando estágios da sua vida para completar a sua trajetória educacional. E o que os espíritos estão falando é, olha, a sua evolução, você passa por diversas escolas, ou seja, diversos mundos no sentido de planetas. Então, a Terra não é nem a sua primeira escola, você não começou por aqui, e também não é a última, ou seja, é como se nós estivéssemos no ensino fundamental. Nós já passamos pelo berçário, já passamos pelos primeiros anos ali da alfabetização, e estamos agora nas primeiras noções de matemática, de física, de biologia, de português, né? Nós estamos aprendendo os fundamentos das ciências, né? Essa é a comparação. Então nós estamos vivendo os fundamentos, aprendendo os fundamentos dos princípios superiores. Então por isso que a Terra ainda é na categoria
da escala que Kardec traçou, um mundo de provas e expiações. Anteriormente, nós vivemos a nossa infância espiritual em mundos chamados mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, o espírito ainda está no início da sua jornada evolutiva, vamos dizer assim, já como espírito definido como um ser traçante do próprio destino. Mas ele é um ser extremamente material. A sua relação com a criação divina é apenas pela matéria. O espírito, ele vê, ele sente, mas é dominado totalmente pela matéria. Nós já passamos essa primeira fase. Estamos agora num mundo de provas e expiações, em que a gente já começa a viver ensinamentos, mas ainda temos uma influência enorme da matéria sobre nós. Começamos a ter contato com as noções dos ensinamentos divinos, mas ainda somos muito ligados aos mundos primitivos pela nossa essência ainda muito material, o nosso íntimo. Mas a Terra, a par de ser um mundo ainda de provas e expiações, está numa fase de transição para um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde há preponderância do bem sobre o mal. Não é que não exista a infelicidade, ou seja, aquela felicidade absoluta. Não. É que é um mundo onde os espíritos que ali habitam predominantemente pensam no bem, na coletividade, no bem comum, no respeito ao próximo. Ou seja, é um mundo jamais evoluído em relação de provas e expiações, que não é tão material. Nós começamos a ter um quê a mais de espiritualidade dentro de nós. Espiritualidade no sentido de vivência espiritual. Então, nós estamos nessa fase de transição. E o que acontece com os espíritos que não acompanham essa evolução do todo? Não acompanham a evolução do próprio mundo. Eles são, naturalmente, levados, já que ali existe uma predominância do bem sobre o mal, eles vão ter que voltar a habitar um mundo de provas e expiações. E assim há o que acontece, uma transmigração, isso é muito frequente, entre os espíritos de diversos mundos. Então o espírito ele vive num determinado mundo, se ele não está de acordo ali com a situação daquele mundo, ele é levado para um outro mundo que está na sua faixa evolutiva. Emmanuel narra isso muito bem no livro A Caminho da Luz, em que um planeta que faz órbita na estrela de Capela, esse planeta atingiu, né, a fase de regeneração. Né? Então havia ali um grupo de espíritos que não estavam em condições de viver naquele planeta, que ainda estavam de forma primitiva, os espíritos, assim como nós, muito ligados ainda à matéria. Então eram espíritos que estavam inadequados à situação daquele planeta. E por isso, esse grupo de espíritos veio para o planeta Terra, lá 5.000 anos atrás, mais ou menos, para poderem evoluir, passarem pelas dificuldades do planeta Terra e, com isso, aprenderem. No entanto, esses espíritos, como tinham conhecimento que eles adquiriram lá no planeta onde estavam, no planeta Terra, quando vieram aqui para o planeta Terra, trouxeram esse conhecimento. E é por isso que nós vamos ver a civilização egípcia com os seus conhecimentos, a civilização hindu com seus e chinesa com os seus conhecimentos, as civilizações orientais ali, de maneira geral, o próprio povo judeu. Então, diversos grupos da Terra são, na realidade, espíritos que vieram do planeta Capela, há milhares de anos atrás, como, vamos dizer assim, como se fosse uma repetência escolar
para se transformarem e estarem de acordo com a condição evolutiva do planeta. E assim, então, surgiu aqui na Terra essas civilizações que eles trouxeram o conhecimento. E nós podemos ver, quando a gente começa a estudar essas civilizações, apesar que materialmente falando elas estão muito distantes umas das outras, quando a gente estuda a filosofia da civilização egípcia com a filosofia, por exemplo, da religião hindu, ou a religião chinesa, com o que se ensina ali no Tibete, nós vamos ver que há um ponto muito comum, uma confluência de ensinamentos que fala de um eterno retorno do espírito, da espiritualidade, que o homem não é apenas matéria. Todas essas civilizações, apesar de falarem de maneira diferente, mas em síntese falam a mesma coisa. O ensinamento, na essência, é o mesmo, apenas contado de maneira diferente. Por quê? Porque a origem é a mesma. Todos esses espíritos vieram do mesmo planeta com a mesma base de conhecimento. E assim está acontecendo e vai acontecer também com o planeta Terra. O planeta Terra também, como sendo uma lei universal, ele tem ciclos evolutivos. E nós estamos no fim de um ciclo evolutivo, passando para um próximo ciclo evolutivo. Ou seja, é como se nós estivéssemos no fim de uma estação, estivéssemos no fim, por exemplo, do inverno, e estamos entrando na primavera. Essa transição de estação, quando a gente vê aqui no planeta, ela não é abrupta. Ou seja, hoje é inverno, amanhã é primavera. Isso acontece apenas no calendário. Mas na natureza existe um processo, uma transição. Mas isso é uma lei da natureza. O mesmo acontece hoje com o planeta Terra. Nós vivemos uma fase de transição, de mudança de estação. Estamos saindo de uma época de provas e expiações para uma época de regeneração. É o momento atual que nós vivemos, esse momento de transição. E é por isso que nós podemos perceber parte dos dois mundos, parte do mundo de regeneração, um grupo de espíritos tendente ao bem, querendo fazer o bem, querendo um mundo melhor, e um grupo de espíritos ainda querendo permanecer na inferioridade. O que acontece? É uma lei da vida, ninguém pode parar a roda do mundo. Então, esses espíritos que não se adequarem, continuarem renitentes ainda no mal, eles terão que ser transportados, terão que ser levados para um mundo de provas e expiações para continuarem o seu processo de transformação. E assim é que os espíritos, nós espíritos, vivemos em diferentes mundos durante a nossa jornada evolutiva. Nós sempre estaremos frequentando a escola que melhor se adequa à nossa condição. Se eu estou numa condição ainda do maternal, eu vou frequentar o maternal. Se eu estou numa condição de faculdade, de ensino superior, eu vou frequentar um mundo superior. Assim é a condição do espírito. Isso nós estamos falando em termos de coletividade. É claro que há, dentro da coletividade, nós temos que também ter a identificação da individualidade. Às vezes, um espírito que está aqui no mundo material, ele atingiu as culminâncias, vamos dizer assim, do que o mundo material pode proporcionar, o mundo de provas e expiações pode proporcionar, e ele individualmente tem condições de ir habitar um mundo muito superior. Então ele unicamente vai por si só, individualmente, para esse mundo que eles têm condições de frequentar. Então isso que a doutrina espírita nos mostra, que a vida nossa nos mundos, nos planetas, ela é nada mais, nada menos comparativa
comparativamente falando, como se fosse uma frequência escolar. Nós estaremos, a Terra é uma grande escola. Nós estamos frequentando a escola que melhor adequa à nossa condição. E estão aqui na Terra os mesmos espíritos. Isso que nós entendemos da questão. Muito obrigado.